Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Agora são 15 horas e como vocês podem ver, hoje está um lindo dia. Essa é a nossa sexta-feira de Páscoa de 2020, com um lindo dia lá fora. Mas sabe que nem toda sexta-feira de Páscoa o dia estava tão bonito assim? A Bíblia nos conta que houve uma sexta-feira de Páscoa, às 15 horas, em que o dia não estava bonito assim. Pelo contrário, o dia estava bem escuro. Por volta das 15 horas, em uma sexta-feira de Páscoa, há milhares de anos atrás, Jesus, enfim, estava... A sua história aqui na Terra estava chegando ao fim, porque uma sexta-feira de Páscoa, no primeiro século, há milhares de anos atrás, Jesus estava com seu último fôlego de vida, neste mesmo tempo, às 15 horas. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês agora, nessa rápida reflexão, que a gente está chamando de o amor andou entre nós. O que Jesus, o amor, a manifestação do amor de Deus estava fazendo na sexta-feira de Páscoa, às 15 horas. Eu quero compartilhar isso com vocês rapidamente e para essa nossa meditação da tarde, eu estou usando o texto de Marcos capítulo 15, versículos de 33 a 39. E assim nos diz a palavra de Deus. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: Ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. E disse: Deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário se rasgou ao meio, em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: Realmente este homem era o Filho de Deus. É interessante notarmos como que os evangelhos e os evangelistas que escreveram os evangelhos, eles fazem questão de mostrar como que os eventos que envolvem a crucificação de Jesus, eles estão tomados pela treva. Deixa eu mudar um pouquinho a luz aqui, colocar mais próximo do sol e do dia azul. Ok, acho que ficou melhor assim. É interessante notarmos como que os evangelistas, eles fazem questão de nos dizer como que os eventos em torno da crucificação são também eventos de trevas. Por exemplo, o traidor Judas, ele chega justamente no início da madrugada. O julgamento de Jesus, o julgamento que a gente viu algumas horas atrás, foi um julgamento feito às escuras, feito de maneira oculta, escondida, também no meio da madrugada. Pedro nega Jesus antes mesmo de que os primeiros raios do dia surjam. No meio da madrugada, Pedro está negando que conhece Jesus. E agora, embora meio-dia ainda, embora um horário no meio do dia, onde o sol está e o dia está mais bonito, nos diz o texto bíblico que da meio-dia às 3 da tarde, trevas tomaram conta do céu. O dia ao meio-dia ficou escuro como se fosse meia-noite. Tudo isso por conta que Jesus estava chegando ao fim de sua vida. Na sexta-feira de Páscoa, por volta das 3 da tarde, Marcos, Lucas e João diz que trevas cobriam o céu, que o dia inteiro estava triste, frio e escuro.
porque era justamente este momento onde Jesus estava chegando ao fim da sua vida. E nesses minutos finais de vida de Jesus, naquela sexta-feira de Páscoa, às 15 horas, parece que Jesus ele consegue ali juntar as suas últimas forças, os últimos recursos de força que lhe restavam, e nos últimos minutos, com as suas últimas forças, com o último fôlego que havia em seu ser, Jesus utiliza este fôlego para se dirigir ao Pai, e ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E é difícil demais a gente poder concluir toda a profundidade dessa frase de Jesus. Por que Jesus se sentiu desamparado? É difícil para a gente chegar a uma conclusão completa e encerrarmos esse assunto, mas certamente uma coisa podemos supor, que Jesus, quando ele diz Deus meu, por que me abandonaste? Ele está dizendo isso porque esta é a exata hora em que ele está assumindo o lugar de todos os pecadores. Este é o momento em que Jesus está trazendo sobre si a responsabilidade da culpa de cada pecado que a humanidade cometeu. E por isso podemos então imaginar que é por isso que Deus o abandonou, porque ele se sente abandonado por Deus, porque é nesta hora que Jesus se identifica com o homem. Jesus nunca havia pecado, mas na cruz ele assume o pecado de toda a humanidade. E aí então ele diz essas palavras, ele se sente abandonado por Deus. De alguma maneira, os nossos pecados, neste momento da cruz, promoveram uma ruptura no relacionamento de Jesus com Deus. Agora, por mais que Jesus se sinta abandonado por Deus, por mais que Jesus se sinta separado de Deus, ainda assim parece que essa oração é atendida, porque nas suas últimas palavras, Lucas 23:46 nos diz que Jesus se dirige ao Pai mais uma vez, mas agora não mais para falar como alguém que está abandonado. Pelo contrário, agora Lucas nos diz que Jesus ele se dirige ao Pai, mas se dirige ao Pai como alguém que está plenamente convicto da presença do Pai, porque Lucas nos diz que Jesus fala: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. João, o outro evangelista, ainda vai dizer que Jesus fala: está consumado. Então essas são as últimas palavras de Jesus nessa terra, dizendo: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito e está consumado. Quando Jesus diz o está consumado, é que a sua obra chegou ao fim. Ele enfim tinha concluído a missão pela qual veio ao mundo. Ele enfim tinha completado a tarefa que o Pai tinha lhe dado. Está consumado, ou seja, o preço pela culpa do pecado havia sido pago. Está consumado, ou seja, a justiça de Deus havia sido realizada, porque o pecado que gera morte e condenação estava encerrado agora através da morte e derramamento do sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 4, vai nos dizer que a escrita da dívida que nos era contrária foi cancelada pelo sangue de Jesus, porque ele removeu esta dívida pregando-a na cruz. Na cruz Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pelo pecado de todo aquele que se arrepende e se entrega a Ele, se rende a Ele. E quando Jesus então diz: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito, está consumado, e aí então diz o texto que ele expira, ou seja, ali ele realmente chega à sua morte. Pelo menos 3 fatos chamam a nossa atenção na meditação dos textos dos evangelistas. A primeira delas é que nos diz o texto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No templo dos judeus havia divisões dentro do espaço do templo, e cada divisão com sua função. Existia o lugar santo, onde os sacerdotes exerciam seu ofício, e havia um véu então, um grande tecido neste lugar, no lugar santo, e do outro lado, separado por um tecido, havia o Santo dos Santos, o lugar que era dito como o lugar da habitação de Deus. Ninguém podia entrar naquele lugar, porque era ali que o lugar onde Deus habitava. E aí então, quando o véu se rasga e
já não há mais separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Esse é um anúncio de que através da morte de Jesus já não há mais separação entre o homem e Deus. Nada mais precisa separar o homem de Deus, porque Jesus morreu para que não houvesse mais separação entre Deus e o homem. Outro evento interessante desse momento, quando Jesus rende o seu espírito a Deus e morre, que diz que o centurião que estava acompanhando toda aquela situação, toda aquela cena, ele chega a uma possível conclusão. O centurião diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Ainda Lucas vai nos dizer que o centurião acrescenta a frase: este homem era justo, ou seja, o centurião que está responsável ali pelos soldados conclui que Jesus é o Filho de Deus e que o seu julgamento foi injusto, que Jesus era justo. E a última coisa que me chamou muita atenção nesse estudo que eu estou compartilhando com vocês é que aquele povo, ou boa parte dele, que às 9 da manhã está gritando crucifica-o, crucifica-o, agora este mesmo povo, diz a Lucas, que eles estão batendo no peito e se afastando, e este é um sinal, uma demonstração de que eles reconheceram que eles estavam errados, que eles cometeram um grande, grave ato de injustiça, desejando a condenação de um justo, do justo Jesus. Esses eventos, então, às 15 da tarde da sexta-feira de Páscoa, no primeiro século, sobre a morte de Jesus, quando Jesus às 15 horas, ou por volta das 15 horas, ele vem a falecer, eles trazem para nós diversas reflexões, mas eu queria apenas trazer duas para esse nosso momento. A primeira delas é que situações complexas e dolorosas, elas podem de fato nos dar a impressão de que Deus está distante, de que Deus está ausente, que Deus se esqueceu de nós. Jesus disse isso: Deus, por que o Senhor me abandonou? E pode ser que por muitas vezes na vida eu e você também nos sentimos abandonados, sem ninguém para nos ajudar, e o principal, pode ser que algumas situações em nossas vidas façam com que nós tenhamos a impressão de que Deus não está presente, de que Deus se esqueceu de nós. Mas a Páscoa, ela vem nos lembrar que quando Deus parece ausente, Ele está muito mais próximo do que podemos imaginar. Ele está à distância de uma oração. Ele está à distância de um clamor que fala: Deus, por favor, me ajuda. Se aproxima de mim, direciona os meus passos e o meu coração. Outra coisa que esse texto mexe comigo, fala profundamente ao meu coração, é quando eu ouço Jesus dizer: está consumado. Mexe comigo, enche meu coração de alegria e esperança, saber que não há nada mais que possa fazer separação entre mim e Deus. Está consumado. A única coisa agora que me separa de Deus é uma confissão de pecado. Somente eu preciso me arrepender dos meus pecados e assumir essa culpa. Falar: realmente, Jesus, na cruz o Senhor levou os meus pecados. Foi a minha culpa que o Senhor assumiu. O Senhor morreu a minha morte. E agora, já que o Senhor morreu a minha morte, eu quero viver a sua vida. Eu quero a sua vida em mim, uma vez que a minha morte foi sua. O Senhor contemplou a minha morte, morreu na cruz pelos meus pecados para que eu pudesse viver. Está consumado, nada mais precisa nos separar do amor de Deus. E essa tem que ser a nossa mensagem de Páscoa. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver. Viva pela vida de Jesus. Deixe que a vida de Jesus viva dentro de você e te conduza daqui até a eternidade. Basta uma simples oração de arrependimento, de confissão dos pecados, para que Jesus entre na sua vida e seja o seu Senhor e o seu Salvador. Feliz Páscoa! Jesus está vivo. A gente volta às 18 para falar do sepultamento de Jesus. Até daqui a pouquinho.